Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos voltando com mais um devocional e esses dias serão os dias mais importantes das nossas vidas, porque estaremos estudando juntos a palavra de Deus. Acredito que você que está estudando conosco, a sua vida nunca mais será a mesma. Pode ter certeza que o seu entendimento sobre a Bíblia nunca mais será o mesmo. Todas as vezes que você pegar a Bíblia para olhar, você vai ter uma reflexão, porque o Espírito do Senhor tem falado com você, o Espírito do Senhor tem dirigido as nossas vidas e cada capítulo nós iremos fazer com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação para que as informações cheguem até o seu coração. É claro que jamais conseguiremos extrair todas as mensagens que tem um capítulo. E até porque a palavra de Deus ela é viva. Cada vez que você lê a Bíblia, ela vai falar com você de uma maneira diferente. Então, já olhando esses dias o capítulo 1 de Mateus, eu já tive uma revelação, uma informação, uma visão de uma parte de um versículo que eu falei, nossa, olha que interessante. Eu vi depois que nós já tínhamos feito o nosso devocional. Então você vê que a palavra de Deus ela é viva, cada dia que nós lemos, ela nos orienta. E eu gostaria muito que você fizesse como voto, tivesse como alvo principal, ler, estudar conosco todos os dias um capítulo da Bíblia. E hoje é Mateus, capítulo de número 4. Nós vamos falar sobre a tentação de Jesus, vamos falar sobre os primeiros discípulos de Jesus e é isso. Então, a tentação de Jesus, depois do batismo de Jesus, depois que Deus disse, este é meu filho amado, em quem me comprazo, diz então Jesus cheio do Espírito Santo, Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele tinha que passar por isso porque até então o diabo dizia que ele era o vencedor porque Adão havia entregue a autoridade na mão dele. E depois, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isso te darei, se você prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui no versículo 11, paramos aqui no 11, nós temos aqui várias informações. Na hora da necessidade, é importante você ficar atento,
porque o diabo quer que você faça a coisa certa na hora errada. Exemplo, Jesus multiplicou pães, mas naquele momento, transformar pão em pedra seria tentar criar uma situação que não seria o momento para aquilo, até porque a voz que o mandava fazer vinha do inimigo, ou seja, era algo que o mostraria como filho de Deus, entretanto ele estaria obedecendo à voz do inimigo. Tá? Então é importante você entender que conhecer a palavra de Deus e saber a vontade de Deus e a hora certa de fazer as coisas é muito importante. E foi exatamente aí que Jesus venceu o diabo. Até porque quando o diabo enganou Adão e Eva, Adão não percebeu, porque o diabo disse assim, é verdade que Deus disse que vocês não devem comer de todas as árvores do jardim? E Adão argumentou dizendo não. Ele falou que nós podemos comer apenas da árvore da ciência do bem e do mal, disse Deus para nós não comermos. E aí o diabo disse, sabe por quê? Deus sabe que no dia em que dela vocês comerem, vocês serão semelhantes ao Altíssimo, conhecendo o bem e o mal. Veja, o diabo introduziu, através da serpente, uma informação que, na verdade, se o Adão tivesse prestado atenção, ele não teria caído, porque o homem já havia sido criado à imagem e à semelhança de Deus. Tá? Apenas o homem não conhecia o mal. Ele conhecia o bem, mas não conhecia o mal. O diabo, para que o homem conhecesse o mal, falou algo e Adão não prestou atenção. O dia que você comer, você será semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, o Adão poderia ter refletido pensando, não, mas eu já sou imagem de Deus. Mas você vai conhecer o mal. O Adão poderia ter dito, mas eu não quero conhecer o mal. Então é importante você estar sempre ligado na palavra de Deus para não sair fora daquilo que está escrito. Então é importante conhecer o que está escrito. Por isso, a nossa leitura aqui diariamente, tá bom? Vamos agora ver como foi a convocação dos primeiros discípulos. Versículo 12 a seguir. Jesus, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então Jesus passou por ali para que eles pudessem ver, contemplar a luz de Deus. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, olha, preste atenção, nós estamos vendo agora a primeira mensagem de Jesus. Qual foi a primeira mensagem de Jesus? Qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou para as pessoas? Mateus 4,17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esta é a mensagem principal e foi exatamente esta mensagem que Jesus pregou durante todo o tempo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O objetivo de Jesus ter vindo ao mundo foi trazer o reino de Deus para dentro do coração das pessoas. Jesus morreu na cruz, não foi para lhe dar prosperidade, casamento, essas coisas elas podem ser acrescentadas. Nós veremos no capítulo 6. Quando você buscar receber o reino de Deus em primeiro lugar. O problema é que as pessoas, elas não estão se importando com o reino de Deus, elas estão se importando com as outras coisas. E vamos ver mais? Então Jesus começa a pregar e dizer: arrependei-vos. Arrepender aqui quer dizer, mudem a mentalidade de vocês. Mudem a mentalidade. Recebam
o reino de Deus, busque o reino de Deus, busque ter Deus dentro de vocês. Larguem a tradição religiosa e busque ter Deus dentro de vocês. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse, vinde após mim, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixando logo as redes, seguiram-no, e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e a seu pai, seguiram-no. Estes foram os primeiros discípulos. E percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas, nas igrejas do judeu, pregando o evangelho de quê? Do reino de Deus, ensinando as pessoas a ter Deus dentro delas, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, Decápolis, e de Jerusalém, da Judéia e da além do rio Jordão. Aqui eu falo para vocês que quando eu digo que Jesus veio não apenas para te fazer um sucesso, porque hoje a forma como alguns pastores pregam, parece que Jesus morreu só para te fazer um sucesso, só para fazer você ter carro novo, casa nova, e pai, dinheiro e fama, e tá, mas estas são outras coisas. O principal, gente, não podemos perder de vista, porque o principal é entender o versículo 17 e 23. Jesus pregava arrependimento e dizia às pessoas, arrependei-vos, receba o reino de Deus dentro de vocês. E ele então percorria as sinagogas pregando exatamente isso. O reino de Deus está perto. O reino de Deus, o evangelho, a boa notícia. Jesus vinha dizendo, eu sou o Emanuel, Deus com você, Deus conosco. Tá, sabe, quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Nós veremos agora, vamos começar a partir da manhã, nós vamos ver sobre o Sermão do Monte, as primeiras mensagens que Jesus pregou. Jesus começa a pregar dizendo para arrepender, que as pessoas teriam a possibilidade de ter Deus com elas. Agora nós vamos ver quando Jesus assenta e começa a ensinar a multidão. Os próximos 3 capítulos, Mateus 5, 6, 7, você não pode assistir de qualquer jeito, porque foram as primeiras mensagens de Jesus. Aliás, poucas vezes Jesus sentou para ensinar como ele fez no Sermão da Montanha. Então, praticamente a base ministerial de Jesus está no Sermão da Montanha. Então você, por favor, a partir da manhã, com muita atenção, nós leremos Mateus 5, tá bom? Vamos agradecer a Deus e não aceite a proposta do inimigo, porque o que Deus tem para você é muito maior. Oremos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, muito obrigado. Hoje nós lemos o capítulo 4 de Mateus. Estamos felizes porque estamos seguindo, caminhando, vamos juntos, esta pessoa e eu. Pessoas dizendo obrigado, Deus. Ninguém nunca leu a Bíblia comigo. É verdade. Eu nunca vi nenhum pastor fazer isso. Obrigado pelo Senhor ter nos dado a inspiração. Eu acredito que foi o Senhor que fez isso por nós. Então, nós vamos de maneira simples, humildes, mas chegaremos lá. Até o último capítulo 22 de Apocalipse. Ó Senhor Deus, muito obrigado. Nós iremos juntos, esta pessoa e eu, caminharemos pela Bíblia Sagrada para entender a Tua Palavra. Não deixa ela se perder, que ela possa desejar ter o reino de Deus dentro dela, que o mais importante é ter o reino de Deus
porque as outras coisas serão acrescentadas. Obrigado, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Então, muito obrigado, meus amigos, meus irmãos, que o Espírito Santo lhes abençoe. Amanhã nós estaremos de volta com o nosso devocional Estudando a Bíblia com o pastor José Maria. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até lá.